Olá pessoal, meu nome é Marcos Veiga, eu sou aluno do sexto semestre do curso de TI do Instituto Federal de Campinas. Esse aqui é o meu projeto de final de conclusão do curso. Na verdade, a minha ideia desse projeto é atender alguns pré-requisitos para algumas microempresas sobre alguns itens que por coincidência fazem parte da NR15, a norma reguladora número 15. Esses itens são tolerância para exposição de calor, frio, umidade e limites de tolerância para algumas poeiras minerais. Só para você ter uma ideia, esse meu projeto ele começou com uma versão antiga, que é um equipamento que eu usava o Arduino Uno com um sensor de particulado. Ele media a temperatura e umidade, é uma caixa mais robusta, né? E media a quantidade de partículas que estariam dentro da sala. Se você observar, eu tenho uma aspiração, ele passa para aqui dentro e eu tenho um sensor lá que com laser, retroespalhamento, ele conta o número de partículas. Essa daqui, uma versão que eu estou usando, o Node MCU, né? Aqui está o mesmo sensor, um sensor um pouco mais em conta do que aquele lá que eu tenho lá dentro, que faz a mesma, ele aspira para dentro o que tiver aqui no ambiente e faz a medição desse particulado em 2,5, 1 micron e até 10 microns, tá? Então, no ambiente fabril, você pode pegar várias contaminações no ar. Ele também tem uma particularidade de medir temperatura, pressão e umidade, e também eu tenho um sensor de luminosidade aqui também, tá? Estou mostrando aqui os dados que eu adquiri ao longo desses 9 meses, né? Que ele foi criado. Aqui eu estou adquirindo alguns parâmetros que eu selecionei de acordo com os meus sensores, né, do meu sistema. Partículas 2.5, ou seja, partículas de 2.5 microns. No momento aqui eu não estou detectando nenhuma, né? Partículas de 10 microns e partículas de 1.0 microns. Bem, aqui estou monitorando a temperatura, está bem quente, o quartinho não tem ar-condicionado, né? Mas eu tenho os dados aqui, você vê a minha última aquisição, foi agora, nesse momento que eu estou gravando aqui o vídeo. Adquiri também pressão 945,65 milibar. Aqui eu estou adquirindo, nós estamos mostrando a nossa altitude em relação ao nível do mar, né? E aqui a umidade, está variando cada vez que eu abro a porta, pego uma água, alguma coisa assim, né? E aqui a luminosidade. Você vê que a luminosidade já chegou a ter um pico aqui de 2.276,67 lux, mas depois caiu aqui, porque eu apaguei a lâmpada, né? Se eu ligar a lâmpada, ela vai aumentar novamente. Bem, aqui no caso, o interessante dessas aquisições, além de você ter, você pode deixar isso aqui lá no seu site, se conectou na internet, ele está fazendo as aquisições dos parâmetros que você selecionou, você pode aqui usar todo o poder dos aplicativos do MATLAB. Olha, análise do MATLAB, por exemplo, para fazer calcular a média da umidade que você adquiriu, né? Fiz várias aquisições de umidade, tem um código, né, que vai ver os valores. Aí eu vou lá, tem um código do MATLAB para fazer esse cálculo, né? Aí eu salvo e rodo, e aqui eu tenho o resultado dessa aquisição, média da umidade, né? Eu posso também aqui escolher, por exemplo, fazer uma visualização, né? A visualização eu posso ver o histograma para variação, no caso de um determinado padrão, temperatura, umidade, qualquer um daqueles parâmetros, né? Aqui eu estou verificando a variação da temperatura. Então, aqui no caso,
Só para mostrar para vocês o poder dessa aplicação, né? Você vai lá, cria esse diretório, esse site, ele vai fazer a aquisição, e aí você tem todos os dados aí, né? A minha última entrada foi 13 minutos, né? Atrás. Então ele está aqui adquirindo os dados, né? Mostrando para a rede. Aqui eu liguei a lâmpada, né? Vai mostrar, em algum momento ele vai fazer uma aquisição e vai mostrar a variação da luminosidade. Está bem grande aqui já, mas quando ele pega diretamente no sensor, né, se eu direcionar isso aqui para o sensor, você vai ver a diferença. É interessante porque um laboratório você precisa ter acima de 2000 lux, né, para você trabalhar e poder fazer análises bem precisas, né? Para enxergar circuitos pequenos, como eu estou trabalhando aqui, né? Tudo SMD. É interessante você ter esse tipo de luminosidade, até recurso de uma lupa também, né? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um abraço.